Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoados de Deus, estamos de volta aí, com mais um estudo aí, abençoados. Vou agradecer aqui já, cada estudo eu agradeço um pouco a alguns amigos, são muitos amigos. Então, hoje eu dou meus agradecimentos ao abençoado Adão, Avraham, Isaac. Graça e paz, abençoados. Graça e paz por sempre estar aí conosco aí. Jéssica Tique, de apelido abençoada, realmente você é abençoada. E a todos abençoados aí de Moçambique, graça e paz. O tema desse estudo hoje, abençoados, é um pouco polêmico. Andei olhando aí as redes sociais e vejo muito assunto a esse respeito. E decidi fazer esse estudo. Muitos dizem que Jesus, aqueles que não acreditam em Jesus, Yahshua, muitos dizem que ele não é o Cristo. Muitos judeus dizem que ainda não veio, que esse não é o Cristo, é a invenção de Roma, essas falácias religiosas. Abençoados, a única coisa errada nele é o nome dele, que não é Jesus, este sim, Yahshua. Mas a pessoa dele, que fez todas essas coisas que estudamos nas Escrituras Sagradas, sendo Jesus, sendo Yahshua, é verdadeiramente uma pessoa que existiu de fato. Hoje ele é espírito. Hoje ele não chama nem Jesus e nem Yahshua. Hoje ele é o Espírito glorificado. Chamando de Cristo. Cristo significa ungido. Ele é ungido. O mais correto é Espírito glorificado. A gente chama de Cristo glorificado. Então, por que as pessoas dizem que ele não é a maior parte judeus e outras partes, pessoas que estão se convertendo aí a judaísmo? Por que essas pessoas dizem que ele, Jesus ou Yahshua, não foi o Mashiach, não é o Mashiach? Porque as Escrituras diz que Elias teria que vir. E muitos acham que Elias não veio. Então o tema desse estudo é: Elias veio ou Jesus mentiu? Abençoado, se Elias não veio, Yahshua, Jesus, não é o Cristo que havia de vir. É assim que muitos creem por aí. Então o Yahshua mentiu? Então Jesus mentiu? Alguns judeus esperavam ver Elias em carne e sangue. Naquela época, muitos judeus esperavam ver Elias em carne e sangue. E hoje, o erro da interpretação que eles fazem hoje, também esperam ainda um Elias de carne e sangue. Como ele não veio em carne e sangue, então Jesus não é o Messias. Aqui no tempo de Yahshua, no tempo de Jesus, já havia se passado 900 anos. Elias viveu no século 9 antes de Yahshua, antes de Jesus. 900 anos já havia passado até Jesus, até Yahshua, já havia passado 900 anos. Estão me entendendo? Então, será mesmo que Yahshua mentiu? Esse é o nosso tema de hoje. Elias não poderia vir em carne e sangue. Uma pessoa
não vive 900 anos. Ah, mas Matusalém viveu. Mas isso é outra coisa, é outro assunto. O calendário daquela época não era o mesmo calendário da época de Jesus. Não era o mesmo calendário da nossa época hoje. Não que as pessoas viviam mais, mas o calendário era diferente. Outra hora falarei sobre isso. Vamos direto aqui no estudo de Malaquias 4:5, que diz: Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande, assustador, ou algumas Bíblias, terrível dia de Iau. É Iau falando através de Malaquias. E será que Iau mentiu? Será que Iau é um Deus mentiroso? Ele diz que enviaria Elias, já morto, mais de 900 anos. Iau está falando do espírito de Elias, e não da pessoa física, não da carne e sangue. O espírito designa a atitude mental de Elias, ou seja, João teria a atitude mental de Elias. Elias lutou contra o governo de Acabe, e João, no espírito, ou seja, na mesma atitude de Elias, lutaria com governos dos fariseus. Por isso a palavra diz: e Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem. Essa era a missão de João, fazer o mesmo trabalho que Elias fez, na mesma atitude espiritual de Elias. Então Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Porque o povo não andava correto na palavra. Então Elias ia fazer o povo andar correto na palavra, mostrar para o povo que Iau era Deus, mostrar ao rei Acabe e todos os povos cananeus que estavam vivendo em Israel naquele tempo. Acabe casou com Jezabel, que era filha de Etibaal, adoradores de Baal. Iau ia usar Elias para mostrar para eles que Iau é Deus. Por isso o coração dos pais teria que se retratar perante seus filhos, porque ensinaram muitas coisas erradas para os seus filhos, e os corações dos filhos se converterem aos seus pais, se converterem ao verdadeiro caminho. Do contrário, disse Iau, eu virei e castigarei a terra com desgraça. A terra aqui, no caso, está falando de Jerusalém. Foi o que Elias fez nos dias do rei Acabe. E que João, com o mesmo espírito, a mesma atitude espiritual, faria nos dias do rei Herodes Agripa e dos fariseus, contrariando os escribas, chamando o povo a seguir Yahshua, Jesus. Então Iau não mentiu. E Jesus é mesmo o Cristo? Vamos ver se ele mentiu. Iau não mentiu. E Jesus mentiu? Olha o que diz Mateus 11, 13 e 14. É Yahshua, é Jesus falando. É relatado por Mateus. Mateus 11, 13 e 14. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se encerrou os profetas e a lei naquele dia. E se desejarem aceitar é sinônimo de acreditar, reconhecer, se desejarem acreditar, se desejarem reconhecer. Este é o Elias que havia de vir.
Não se diz é Elias, mas é o Elias. A diferença da palavra não está dizendo é a pessoa, mas esse é o Espírito que havia de vir. Este é o Elias que havia de vir, apontando para João. Ele diz, este é o Elias que havia de vir. João não estava no momento ali. Estou falando apontando para o João em figura de palavra. Ele apontando para o João em figura de palavra. O João não estava presente. Ele diz, esse é o Elias que havia de vir. Não se diz é o Elias, mas é o Elias. É uma diferença de palavra. Não era a pessoa de Elias, mas o mesmo espírito de atitude de Elias. Estão me entendendo, abençoados? Aí a palavra, ela continua dizendo, aquele que tem os ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, que tem o espírito de entendimento, aquele que tem o espírito de entendimento, ouça. Aquele que tem um espírito apto a entender as coisas espirituais, ouça. E os discípulos lhe perguntaram, então por que os escribas eram pessoas que estudavam as escrituras, a lei, eram pessoas que organizavam as escrituras. Os escribas eram pessoas muito sábias na palavra da lei. Então, os escribas sabiam o que estavam dizendo. E os fariseus aprendiam com eles. Então, os discípulos lhe perguntaram, então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhe respondeu, Elias com certeza vem. Já tinha vindo naquela época. Mas Jesus diz, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. E Jesus estava afirmando que as escrituras e os fariseus estavam certos. E em cima ele diz, eu, Jesus, todavia vos afirmo, Jesus afirmando, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer na mão deles, porque eles leram na Escritura que Elias vinha e estavam esperando o Elias físico, carne e sangue. Eles leram também que o Mashiach viria. E Jesus veio. E eles continuaram esperando as Escrituras. Até hoje esperam Jesus vir. Até hoje esperam o Mashiach vir. E Alcha queria dizer, eles ainda esperam por não crer, por não acreditar em tudo que as Escrituras dizem. Eu vos afirmo, Elias já veio e fizeram com ele tudo que queriam que fazer, tudo que teriam que fazer, e assim o Filho do Homem também padecerá na mão deles. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele e Jesus estava falando. Amém, meus filhos? Então está aí para você que crê aí que Jesus não é o Mashiach, porque Elias não veio. Elias não vai vir nunca. Já tinha passado 900 anos, já havia morrido há muito tempo, nem carne mais tem. A terra come tudo. Mas o mesmo espírito de Elias, o mesmo espírito de sabedoria, o mesmo atitude espiritual que Elias tinha, João Batista teve. Amém, abençoados? É o que sempre lemos na Bíblia, quando fala os espíritos dos profetas.
os espíritos dos profetas eram a atitude que tinham os profetas. Então, quando se levantava um profeta, tinha a mesma atitude do outro profeta, de combater o mal. Amém? Esse espírito dos profetas, com a atitude de Al, com a mesma atitude de Al sobre eles, fazendo eles agirem como Yal. O mesmo espírito que está, o mesmo espírito do Cristo, né? Que hoje está, que hoje habita dentro de cada um de nós, com a mesma atitude de libertar os cativos de coração que estão aí sendo enganados no sistema religioso, estão sofrendo, estão enlouquecendo aí no sistema religioso. Esse mesmo espírito que está dentro de cada um de nós para levar, né, o dia aceitável no coração desse povo. O dia aceitável é hoje, é a graça de Deus, mas eles não conhecem. Então, esse Espírito está dentro de nós para nos levarmos a Ele, o conhecimento para eles, as sabedorias para eles, de saber que eles são predestinados antes da fundação do mundo, são abençoados e todos esses benefícios que a graça diz a nosso respeito. Amém? Esse é o espírito dos profetas, que agia naqueles homens, que é o mesmo espírito de Al, a mesma atitude de que Al tinha. O espírito do Cristo, que hoje habita em cada um de nós, nos faz ter a mesma atitude de brigar pela sabedoria. Amém? Fico por aqui. Espero que tenham entendido. Foi um estudo pequeno. Até a próxima. Graça e paz.